A paz do Senhor Jesus novamente. Livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, eu te adoro, eu te exalto e glorifico o teu nome. Sabemos, ó Pai querido, que estamos diante da Tua palavra e esta palavra, Pai querido, é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é a que nos dá a direção para a Tua presença, é a que nos conduz, ó Pai querido, em Tua presença e que nos faz viver muitíssimo bem diante de Ti. Então, Deus Todo-Poderoso, nós pedimos, fala conosco mais uma vez nesta noite. Venha, Pai querido, atribuir mais sobre nós mais uma vez o Teu poder, a Tua glória. Pai querido, venha transformar cada coração, cada caráter, cada história segundo a Tua vontade. É em Teu nome santo que eu oro e agradeço, porque eu sei, Pai querido, que o Senhor vai agir sobre as nossas vidas, porque Tu és um bom Pai. Tu és o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Bom, nós estamos vendo aqui o apóstolo Paulo pegando ali uma corrida, né? Um esporte que é uma corrida, aonde as pessoas corriam em busca de um prêmio. E naquele tempo o prêmio, né? A pessoa que ganhava o prêmio era uma coroa de louro, né? Que se colocava sobre a cabeça do vencedor. E aqui o apóstolo Paulo deixa bem claro assim, não ganhava o prêmio primeiro, segundo e terceiro lugar. Apenas o primeiro é que obtinha a coroa, né? Que era o prêmio em que todo mundo ia olhar, que ele foi o melhor e que competiu. Aquele foi o que venceu a corrida, né? Nós sabemos que a maratona, né, é uma corrida de 42 quilômetros, né? E que surgiu há muito tempo atrás, né? E tinha que se ter um bom preparo físico para correr naquela época e nessa também, nossa, né? Em que nós vemos os grandes maratonistas chegando no fim da prova ali já sem nenhuma resistência no corpo, né? Mas concluindo a prova. Porque eles tinham um objetivo, os corredores têm um objetivo que é alcançar o primeiro lugar e se consagrar como grande campeão daquela prova. E nas nossas vidas não é de forma diferente, né? Tantas coisas nós almejamos chegar em primeiro lugar, né? Obter uma coroa, né? Ou seja, obter o prêmio por aquilo que nós competimos, né? Quando você vai para uma entrevista de emprego, você se vê numa mesma posição como se via um corredor, né? Você sabe que existe uma vaga e existem mais pessoas competindo com você. E ali no meio da sua competição numa entrevista de emprego, o seu objetivo é falar assim: estou empregado, eu consegui no meio de tantas pessoas, né, aquela vaga a qual eu havia pretendido, né? E eu lembro que a primeira vez que eu ingressei numa indústria química, né? Eu não sabia nada sobre indústria química, não tinha noção do que era aquilo e eu participei de uma entrevista que para mim foi uma grande maratona, porque eu vi ali tinha em torno de 25 pessoas concorrendo para 4 vagas, sendo que eu nem sabia o que a empresa fazia, eu não sabia o que a empresa produzia quando eu fui fazer a entrevista, apenas fui para a entrevista. Eu lembro que para entregar o currículo nessa empresa, né, foi uma vez em que eu saí de bicicleta ali na cidade de Itupeva e entre Itupeva e Jundiaí, entregando o currículo de bicicleta, e um dia essa empresa me chamou para fazer essa entrevista e eu fui. Eu não sabia o que a empresa fazia, qual que era o produto final deles, e eu fui saber lá que era uma indústria petroquímica e que tinha produção de petróleo e de gasolina. Quando eu fui fazer essa entrevista, eu vi várias pessoas dizendo: eu tenho curso técnico em química, eu faço faculdade. Todos eles tinham o perfil para trabalhar naquela empresa. Eu cheguei lá e falei: eu vendia cocada na praia,
Trabalhei com meu pai por 3 meses numa marcenaria. Trabalhei numa metalúrgica por 3 meses. Esse era meu currículo para completar aquela maratona de uma entrevista de emprego. E eu lembro que nessa entrevista, né, várias pessoas falando das suas experiências profissionais e eu não tinha nada para ofertar como experiência profissional ali da forma em que a empresa se dirigia. Mas eu só tinha uma coisa preparada no meu coração, que era Deus estar na frente de tudo. Eu, quando cheguei na cidade de Itupeva, eu tinha um MP3, né? Aquele que parece um pendrive, que acho que hoje ninguém mais vê por aí fácil, né? É um item que as pessoas falam assim, as pessoas falam, né? Se você nasceu na década de tal, com certeza você viu isso, né? E eu tinha um pendrive daquele e eu andava em Itupeva com aquele pendrive, louvando a Deus, ministrando a Deus na rua, ia para o trabalho ministrando a Deus, ouvindo aquele MP3, ouvindo as canções e ministrando ao Senhor. E a única certeza que eu tinha é que Deus estaria à frente de tudo. Não importava em qual empresa Ele iria me colocar. Eu sei que Ele iria me abençoar. Eu sabia que Ele iria pôr as suas mãos sobre mim e me abençoar. Bom, naquela empresa eram 4 vagas para em torno de 25 pessoas ali concorrerem àquelas 4 vagas. Eu lembro que nas 4 vagas, 3 pessoas que tinham curso técnico em química ou estavam ali já cursando algum curso superior na área de química entraram. A 4ª pessoa fui eu. Sem nenhuma experiência. Eu obtive aquela coroa, aquele prêmio, né, de ter aquela vaga. Não porque eu tinha experiência, mas porque eu sabia que Deus era poderoso para me colocar naquele lugar. E foi aonde assim a minha carreira profissional começou, né? Foi ali que eu descobri qual seria a minha profissão dali por diante. E isso foi uma marca de Deus sobre a minha vida. Para mim foi um prêmio que sempre vai ser inesquecível, porque Ele me colocou aonde eu não tinha capacidade alguma. Eu entrei naquela empresa chamando as válvulas, né, de registro, igual a gente aprende em casa, né? Fecha o registro d'água. Então eu achava que tudo era registro. Quando eu ia falar de tubulação, falava cano, né? Mas depois eu fui aprendendo os termos técnicos, né? E Deus tem me capacitado e eu encontrei a minha profissão ali. E todos nós, como um bom atleta, nos preparamos para algo nas nossas vidas. Talvez você é uma pessoa que, assim como eu, a partir do momento que encontrou qual seria a sua vocação, a sua profissão, você se preparou para se dedicar àquela profissão e alcançar os seus objetivos conforme aquela profissão. Talvez você, que está me ouvindo agora, você é um atleta e sabe muito bem como é a postura de um atleta, porque um atleta sempre procura aumentar a sua marca, né? Se o tempo dele numa corrida era de 2 horas, ele vai falar: amanhã eu vou correr e vou andar e vou correr e vou completar aquela mesma quilometragem em 1 hora e 59 segundos. Daí depois o objetivo vai ser 55 segundos, 55 minutos. 1 hora e 55 minutos, depois 1 hora e 50 minutos. O objetivo de uma pessoa que corre é sempre diminuir o seu tempo e alcançar aquela marca no menor tempo possível, porque ele quer obter o seu prêmio. E nós não somos diferentes, né? Nós estamos hoje numa marcha, numa corrida que só vai acabar quando chegarmos nos céus, na presença de Deus, mas hoje nós temos que obter o prêmio. Hoje nós temos que obter o prêmio final. Hoje nós temos que entender que a nossa corrida, ela não é à toa, ela existe um prêmio para nós, e esse prêmio que Paulo está citando aqui não é os louros, né, que ele diz, né, que era uma coroa que perecia. Deixa eu ver aqui encontrar. Não sabeis que vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles também correm, eles também fazem para alcançar uma coroa corruptível.
E ele diz aqui corruptível, em outras versões você vai encontrar assim uma coroa perecível, né? E porque a coroa, o prêmio era folhas de louro, né? E eu, com certeza você conhece louro, você que faz feijão aí com certeza conhece a folha de louro. Você sabe que a tendência dela é secar, secar até se quebrar e não ter mais a folha intacta, né? E Paulo diz assim, olha, eles buscam esse prêmio. Mas nós buscamos uma coroa que não perece, uma coroa que não é corruptível, uma coroa que é eterna. E Paulo está falando do prêmio que é a nossa salvação. E essa salvação só podemos encontrar em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Só que alcançar a coroa não é algo simples, não é algo simples, não é apenas falar eu aceito Jesus como o meu único e suficiente Salvador, falou uma vez salvo, sempre salvo, não. A salvação, ela é algo que é conquistada dia após dia na presença de Deus. A salvação não é algo que se obtém uma vez só e vai ficar com esse título para a vida inteira dizendo eu estou salvo, não. A salvação é algo que obtemos em Jesus Cristo, mas temos que permanecer firmes nele. Não podemos fugir da presença dele. Não podemos nos desgarrar da presença dele. A salvação ela é obtida com muito treinamento, né? O apóstolo Paulo ele fala aqui que o atleta, né? Ele treina para melhorar a sua marca. E eu e você temos que ter muito treinamento na presença de Deus. E o treinamento é esse, está no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Eu vou abrir a Bíblia lá no livro de Oséias e ler o versículo. Diz assim a palavra do Senhor: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse é o treinamento que nós devemos ter. Um cristão que não conhece o seu Deus, que não conhece o seu Salvador, ele vai correr, correr, correr e não vai alcançar o prêmio. O treinamento da vida do cristão é conhecer Jesus. Né? Existe hoje aqui vários trechos que eu vou ler para vocês, todos eles já viraram canções que no Brasil tocam as igrejas e as igrejas cantam esses louvores, mas nós precisamos, além de cantar os louvores, viver essas palavras que serão ministradas. Conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer. Quando eu falei esse versículo, a Elisa, que ela já cantou a música, te conhecer e prosseguir em conhecer, este é o alvo da minha vida, Senhor. Se você é um cristão que não conhece o seu Senhor, que não conhece o seu Salvador, que não entende e que não ama como Jesus amou, que não está pronto para perdoar como Jesus está pronto para te perdoar. Se você é um cristão que não entende, não se importa com o sacrifício de Jesus, não se importa a ponto de viver uma vida de pecado, depois viver pecado novamente, depois viver pecado novamente, pensando em que depois eu me arrependo, você é um cristão que não conhece o seu Senhor e Salvador. Jesus Cristo venceu todas as coisas. Jesus Cristo venceu o pecado, venceu a tentação. Jesus Cristo, ali quando foi tentado pelo diabo, ele venceu. E daí você fala assim, é muito fácil. Jesus era Deus, Jesus era o Senhor. A palavra de Deus diz que ele se fez carne e habitou entre nós. Ele padeceu das mesmas dificuldades e venceu. E quando ele venceu, ele estava dizendo, é possível que você vença. É possível que você passe pelas mesmas lutas e vença. E você pode ver que isso é uma verdade sobre as nossas vidas quando você olha para a vida dos apóstolos. Os apóstolos eram homens como eu e você, mas eles recusaram o pecado, eles deixaram para trás o pecado para viver aquilo que Cristo havia ministrado para eles. E aquilo que Cristo ministrou para os seus apóstolos serve para mim, para você. Você vai falar, é muito fácil, mas eles andaram com Jesus. O apóstolo Paulo não andou com Jesus. Este homem em qual eu estou lendo uma carta que ele escreveu, ele não andou com Jesus, muito pelo contrário, ele era um daqueles que perseguiam a Jesus. Mas quando ele conheceu o Senhor,
Quando ele teve aquela visão que falou: Paulo, Paulo, eu sou Jesus, aquele quem você persegue. E Paulo entende que Jesus Cristo é o Senhor sobre a vida dele. Ele deixou para trás todas as coisas que o afastava de Deus. Ele deixou para trás a religiosidade, porque Paulo ele tinha tanto amor pela obra de Deus, né, ali, que ele agia de forma severa sobre a religiosidade, sobre aquilo que a lei dizia, e perseguia os cristãos. Mas quando ele encontrou Jesus, ele conheceu a verdade. Ele conheceu a verdade que transformou a história dele. E ele deixou aquilo que lhe dava prazer, aquilo que lhe dava alegria e satisfação, por algo ainda maior, que deu muito mais alegria e satisfação. Se não fosse dessa forma, ele não iria dizer lá no livro de Filipenses que ele sabia passar por todas as coisas, sabendo que ele podia todas as coisas naquele Senhor, que é Jesus Cristo, que o fortalecia. Então aqui nós podemos ver que Paulo e os apóstolos eram homens como eu e você, que tiveram oportunidade de pecar, que tiveram oportunidade de errar, mas eles disseram em seu coração: eu vou prosseguir em conhecer ao Senhor. Jesus Cristo subiu aos céus e depois de pregar por 40 dias, e ele deixou uma ordem para os seus apóstolos e para aquelas pessoas que estavam reunidas com ele, que eles ficassem reunidos até que fossem cheios do Espírito de Deus. E eles seguiram aquela ordem, aquela instrução à risca. E chegou um momento, no dia de Pentecostes, a palavra do Senhor diz que veio um vento forte, encheu aquela casa, e eles foram batizados ali no Espírito Santo, e línguas repartidas como fogo estava sobre a cabeça deles, e eles ministravam ali, e as pessoas ficavam curiosas, e a palavra do Senhor diz que depois daquele momento, apóstolo Pedro pregou e mais de 3.000 homens se converteram apenas com uma pregação. Porque eles decidiram conhecer Jesus. Porque eles, reunidos ali, decidiram a conhecer aquilo que Jesus tinha deixado para eles. E eu e você devemos nos preparar, porque para alcançar a coroa, para alcançar o prêmio que é incorruptível, eu e você temos que conhecer o nosso Senhor e Salvador. Mas não é conhecer como o mundo conhece. O mundo conhece o Jesus da oração do Pai Nosso, mas se esquece de um Jesus que pregou contra o pecado. Se esquece de um Jesus que foi no templo e derribou ali onde as pessoas estavam vendendo ali as pombas para sacrifício, vendendo o cordeiro para sacrifício, aonde as pessoas não estavam mais encarando os sacrifícios como Deus desejava que fosse, que era algo que eu separava para Deus, não algo que eu comprava sem valor. Até o próprio rei Davi disse: eu não vou dar nada ao Senhor que não me tenha um preço, algo que me custe. Se eu for ofertar ao Senhor e sacrificar ao Senhor, eu vou dar algo que me custe. E aqueles homens já não estavam mais cumprindo a palavra de Deus, e Jesus foi lá e derribou as caixas do templo. Ali Jesus foi lá e falou assim: a casa de meu pai é casa de oração. Eu e você não podemos conhecer Jesus em parte, só aquela parte que nos agrada. O mundo tem feito dessa forma e tem achado que é bom. Não, Jesus Cristo, ele tem que ser em todas as partes, tem que ser na parte, principalmente na parte de amar o seu próximo como a ti mesmo, se importar com o seu próximo, sentir a dor do próximo, se compadecer, porque foi dessa forma que Jesus olhou para nós. Ele olhou para mim, para você, e viu que nós não tínhamos onde encostar a cabeça, e ele se compadeceu de nós. Nós temos que ter as práticas de Cristo sobre nós, porque nós somos igreja, e a igreja do Senhor tem que refletir a imagem de Cristo. Se você quer ser bom nos seus treinamentos para alcançar a coroa da vida, você tem que se assemelhar com Jesus Cristo. Tem que conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, porque você pode falar assim: já conheço algo de Cristo, mas sempre há mais. Existe uma canção que eu cantava muito, que ele diz assim: quanto mais te conheço, eu te quero mais. Quanto mais te conheço, eu te quero mais. E essa é a verdade, porque quando você conhece Jesus, algo sobre Jesus, uma verdade sobre Jesus que está na palavra de Deus,
você vê assim, nossa, eu sei tão pouco, porque daí depois, logo em seguida, ele te revela algo novo, algo novo. Jesus, ele sempre tem uma novidade de vida para mim e para você. Por isso que Deus ali, já no Velho Testamento, já fala, olha, vocês têm que conhecer a palavra de Deus, vocês têm que me conhecer, têm que conhecer o que eu tenho para vocês, né? O importante, né? Nós cristãos, né, nós falamos que a Bíblia é dividida em Novo e Velho Testamento, Velho e Novo Testamento, né? E como nós que somos herdeiros desse livro, somos herdeiros desse testamento, não conhecemos a palavra de Deus. Como nós podemos chegar um dia e falar assim, eu sou herdeiro de tudo que está na palavra de Deus, se nós não conhecemos, se nós não lemos, se nós não separamos tempo da nossa vida para conhecer esta palavra? Eu sempre falo sobre a leitura da Bíblia. A primeira vez que você lê a Bíblia inteira é para você dizer assim, bati a meta, eu li a Bíblia. A segunda vez que você lê a Bíblia, você começa a perceber as revelações e as grandezas de Deus sobre a sua vida. A terceira vez que você lê, você fala assim, nossa, eu já li 2 vezes e eu não tinha percebido isso, olha como Deus é tremendo e maravilhoso. A quarta vez você fala, nossa, Deus me surpreende, porque eu estou lendo pela 4ª vez. E tem coisas novas que estão saltando aos meus olhos agora. Foi assim na minha vida. Eu tenho certeza que vai ser assim na sua vida. A Bíblia é um livro que é um manual que Deus deixou para nós para vivermos o melhor de Deus nessa terra. E se você é uma pessoa que deseja obter a coroa da vida, você vai ter que ler essa palavra. Você vai ter que viver essa palavra. Ela vai ter que estar em seu coração. Porque a própria palavra de Deus diz no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, que lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Pode ser no dia mais sombrio da sua vida, que você está correndo para alcançar o alvo, para alcançar o prêmio. Pode ser o dia mais escuro da sua vida. Se você estiver seguro na palavra de Deus, vai ser lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. E no meio da escuridão e das dificuldades, você vai andar e vai correr fácil para alcançar o seu alvo. Porque não existe dardos inflamados do diabo que vão poder te tocar. Não existe ciladas do inferno que possam tocar a sua vida. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, o inimigo não pode tocar. Não pode tocar. Mas você tem que fazer um treinamento árduo, que é conhecer a Deus, que é viver como Jesus Cristo viveu, que é amar como Jesus Cristo amou, que é perdoar como Jesus Cristo perdoou, não guardar rancor, porque Cristo Jesus não guardou rancor, não, ele estava disposto a perdoar. Pedro foi lá e negou a Jesus por 3 vezes, diz a palavra do Senhor. E a única coisa que Jesus pôde fazer por Pedro era perdoá-lo. A única coisa que Jesus fez por Pedro foi perdoá-lo. E disse, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E Pedro fez isso de forma maravilhosa. Se não fosse Pedro ali junto com os apóstolos se reunirem para servir a Deus, o evangelho não teria chegado a nós, não teria chegado ao apóstolo Paulo e não teria chegado a nós. Então eu e você devemos fazer como estes homens fizeram e buscaram conhecer a Deus acima de toda e qualquer dificuldade. Muitos foram mortos por conhecerem a Deus e anunciar o reino de Deus. Muitos foram presos por anunciar o poder de Deus. Eu e você devemos fazer o mesmo. Não nos importar com o que pode vir sobre as nossas vidas, porque nós não estamos olhando para a coroa que é corruptível, para a coroa que é perecível, não. Nós estamos olhando para uma coroa que é eterna, e essa ninguém vai poder roubar de você e nem de mim. Né? O prêmio, né, que o apóstolo Paulo fala, esse prêmio é importante para mim e para você. Né? Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Acho que eu ia. Não, estou lendo errado. Capítulo 3, versículo 5 de Apocalipse diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida.
e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha que Deus deixou claro para nós aqui. Para que ao que vencer. Ele está falando da igreja. A igreja ela vai sair vitoriosa no meio das tribulações. A igreja vai sair vitoriosa no meio das dificuldades. Mas eu e você temos que entender uma coisa. O nosso prêmio não são as coisas deste mundo. É a coroa da vida. Né? Como eu disse, muitas canções são inspiradas nesses versículos em que nós lemos. Quando eu lembrei da coroa da vida aqui e do livro, o livro da vida que está escrito aqui, eu lembrei da música, né, da Damares, que diz, né, o maior troféu é saber que um dia, num coral de anjos, ela irá cantar. Ela diz, né, na eternidade será só o começo quando o meu mestre avistar. Ela diz também essa palavra, mas ela diz, meu maior troféu é saber que o meu nome está escrito no livro da vida. Você tem que saber que a sua coroa é ter o seu nome escrito no livro da vida. E esse lugar tem que Deus já deixou separado lá para colocar o seu nome. Mas para estar lá no livro da vida, você tem que crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Livro de João, capítulo 1, versículo 12. Eu falo bastante esse capítulo e esse versículo, porque ele tem poder de Deus sobre as nossas vidas. Diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus, você que crê no nome de Jesus. Não basta dizer, né? Eu lembro que quando eu era criança eu tinha um amigo que falava assim, nós todos somos irmãos, todos nós somos filhos de Deus. Mas a Bíblia diz que os filhos de Deus são todos aqueles que creem no nome de Jesus. Não é somente o que foi dito por uma religião, mas é a palavra do Deus vivo sobre nós. Você é filho de Deus quando você crê no nome de Jesus Cristo. Você é filho de Deus quando você crê no nome de Jesus Cristo. E a salvação é o nosso prêmio. Eu não entendo como as pessoas estão dentro da igreja e se esquecem da salvação. Né? Eu não entendo e eu me encaixo nisso porque houve um momento da minha vida em que eu estava dentro da igreja e me esqueci da salvação. E eu já contei isso em diversas vezes, em vários cultos, mas eu vou dizer isso de novo, porque isso mudou a minha percepção do que eu preciso para viver. E eu acredito que você que está ouvindo, talvez você nunca ouviu e talvez isso mude a sua percepção também. Uma vez no encontro de homens na nossa igreja, foi feito um quebra-gelo, uma dinâmica, né, para quebrar o gelo no início da reunião, ali em algum momento da reunião, e lá a gente podia fazer uma série de desejos sobre o que nós queríamos para o nosso futuro, porque nós estávamos ali planejando o nosso futuro. E ali naquela lista, eu não lembro quantos objetivos tinham, mas vamos supor que eram 5, e você listava ali, desde o melhor desejo que você tinha até um que fosse o que você deseja, mas não tivesse tanta importância. E eu lembro ali que a gente colocou ali uma lista de desejos e cada vez que nessa dinâmica a pessoa que estava conduzindo dizia assim, ó, agora você vai ter que avaliar e tirar um desses seus desejos. E daí você ia lá e tirava um desejo. Uns tiraram o carro, outros tiraram a moto, outros tiraram casar, enfim, cada um tinha o seu sonho e cada um foi tirando algo que ele estava dizendo assim, isso não é tão importante quanto as outras opções. E eu sei que a ideia dessa dinâmica era sobrar apenas a uma coisa que fosse mais importante para você. E eu lembro que naquele dia ninguém colocou salvação. Eu lembro que naquele dia ninguém colocou como prêmio da sua corrida salvação.
Todos nós pensamos em algo que iria satisfazer as nossas vidas neste mundo. E aquele dia mudou a minha percepção sobre salvação. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Capítulo 6, versículo 19 diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas juntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e não roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Faça hoje você uma lista. Faça hoje você uma lista e coloque todos os seus sonhos que você deseja realizar até o último dia da sua vida. E vai eliminando eles. Vê se no final você vai se encontrar com a palavra escrita salvação como algo mais importante para você. Irmãos, tudo neste mundo é perecível. Tudo neste mundo vai passar. A palavra do Senhor diz que céus e terra passarão, mas a única coisa que não vai passar é a palavra dele. Se o seu objetivo no final da sua vida não for viver com seu Senhor e Salvador, toda a sua história aqui foi em vão. Tudo que vão lembrar de você vai ser em vão. Tudo que vão dizer a seu respeito vai ser em vão. O apóstolo Paulo cita aqui que os atletas eles têm um objetivo que é levantar o troféu, que é ter a coroa sobre as suas cabeças, porque naquele tempo eram coroas, né? Hoje nós sabemos que no esporte de luta o prêmio é um cinturão, nós sabemos que numa Olimpíadas o prêmio é a medalha, nós sabemos que num campeonato o prêmio é o troféu de campeão. Mas nós sabemos que numa jornada de um cristão, o nosso maior troféu é viver com o nosso Senhor todos os dias das nossas vidas, como acaba o Salmo 23, e habitarei na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Esse é o seu troféu, viver com seu Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo diz no livro de acho que é Filipenses, agora eu não lembro, deixa eu ver se eu encontro aqui. O apóstolo Paulo ele diz, eu só preciso encontrar o capítulo, ele diz que ele tem um alvo, ele diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, corro para o alvo. Que livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Ele diz, eu prossigo para o alvo. Eu e você precisamos ter um alvo. Eu e você precisamos ter um alvo. Um atleta tinha um alvo. Um atleta tinha um alvo que era se sagrar o campeão daquilo que está competindo. Eu e você temos que ter um alvo. E o interessante dessa competição que nós estamos vivendo agora, que é para a jornada da salvação, esse todos chegam primeiro. Aqueles que encontram a Cristo, todos chegam primeiro, porque nós vamos ser recebidos pelo mesmo Senhor e pelo mesmo Salvador. Porque nós vamos ser recebidos de braços abertos por um Deus que nos ama, que Ele mesmo teve um alvo e um objetivo, que nós encontramos no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que diz a palavra do Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Jesus Cristo, Deus tinha um alvo, que era que eu e você vivêssemos com Ele eternamente. Deus tem um alvo, que é que eu e você possamos estar na presença dEle, andando de branco, como diz a palavra do Senhor, ao que vencer andará de branco em minha presença, sendo conhecido por nome diante da presença dEle. Eu e você fomos feitos para andar com Deus, mas nós temos que alcançar esse prêmio. Não se prive de viver esse prêmio. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque ao Senhor enquanto Ele está perto, diz a palavra do Senhor. Busque conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. É tempo de nos achegar a Deus e resistir ao diabo para que ele fuja de nós. É tempo de entender e ouvir qual é a voz do Senhor falando comigo e com você. É tempo de entender que Jesus Cristo morreu e o seu sacrifício não foi em vão. Não foi para você pensar, mais tarde eu me arrependo, não. Mas é para viver o poder de Deus hoje. É tempo de entender que as obras de Jesus estão sobre a sua vida e que você pode levantar as suas mãos para impor sobre os enfermos para que eles sejam sarados, e que você pode impor as suas mãos sobre os endemoniados para que eles sejam libertos. É tempo de você abrir os seus lábios para que Deus encha os seus lábios, para que Ele use a sua vida e fale através de você. É tempo de você entender que você é obra do Deus vivo para transformar as pessoas que estão ao seu redor. É tempo de você entender que você é filho de Deus, porque você crê no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E para os seus filhos, Ele tem o Velho e o Novo Testamento liberado, para a gente viver 100% dele. Como eu comecei este culto, o Senhor sempre será o nosso abrigo, o Senhor sempre será a nossa rocha, sempre será aquele que cuidará de nós, que não permitirá que sejamos grandemente abalados. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Ele tem um alvo que é que eu e você sejamos dele para todo sempre. Agora que você tem o seu alvo e o seu objetivo de viver com Cristo eternamente. Não perca essa corrida. Não perca essa corrida para você mesmo. Para completar aqui, para terminar, o apóstolo Paulo diz algo que é interessante no texto, que é assim: pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O apóstolo Paulo, ele sabia que ele estava correndo para Cristo e para completar a obra de Cristo. O apóstolo Paulo sabia que ele estava combatendo em nome de Cristo. Enquanto ele anunciava o evangelho, ele estava ali lutando em nome de Cristo. E podia o inimigo vir contra ele de várias formas. Ele prevalecia, porque o Senhor estava com ele. No versículo 27 ele diz: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Isto eu e você temos que aprender. Resistir às nossas próprias vontades para viver a vontade de Deus. Nós temos que dominar as nossas próprias vontades. O apóstolo Paulo diz: subjuga o meu corpo. Não pense você que o apóstolo Paulo não tinha vontades. Não pense você que o apóstolo Paulo não tinha outros desejos na vida dele. Não pense você que o apóstolo Paulo fala assim: hoje eu quero um dia de alegria. Mas o apóstolo Paulo, ele fazia uma coisa que era interessante. Ele dominava a sua própria carne, o seu próprio desejo, para que a obra de Deus fosse realizada. O apóstolo Paulo, ele subjugava a sua própria carne para que a obra de Deus fosse realizada. Na versão NVI diz, né, que ele esmurra o seu próprio corpo, né? Ele lutava contra si mesmo, né? Não que ele se autoflagelava, não, longe disso. Ele estava dizendo assim: ó, eu estou resistindo às minhas vontades para fazer a vontade do meu Senhor. Eu e você temos que resistir às nossas próprias vontades para fazer a vontade do nosso Deus e do nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Eu e você temos que ver que em alguns momentos
a nossa vontade, ela nos leva para longe dos objetivos de Deus. Os nossos sonhos pessoais nos afastam dos objetivos de Deus. Mas quando nós encaixamos os nossos sonhos na vontade de Deus, nós vivemos de uma forma plena e alegre, porque Ele nos abençoa. Seja você hoje a pessoa que está concorrendo neste mundo, talvez atrás de um emprego, concorrendo neste mundo, né? Hoje é época de eleição e talvez você está concorrendo, pleiteando um lugar numa Câmara Municipal ou numa Prefeitura. Seja você a pessoa que está pleiteando qualquer objetivo em sua vida. Uma promoção, você está pleiteando casar. Se você não pleitear a salvação em primeiro lugar, você vai perder o melhor de Deus na sua vida. Uma pessoa que corre uma maratona, o objetivo dele é se sagrar campeão. Uma pessoa que busca o Senhor, o objetivo dele é alcançar a salvação e viver com seu Senhor e Mestre, seu Senhor e Deus, todos os dias da sua vida, mesmo que um dia nós partamos aqui da terra, porque nós vamos perecer aqui, mas vamos viver uma eternidade com Deus. Nós vamos perecer aqui. Aqui só vão ficar lembranças de nós até um dia os nossos nomes sumir da história. Mas com Deus nós vamos viver eternamente. E Ele vai nos chamar pelo nome. Ele vai nos chamar pelo nome. Ele vai nos colocar vestes brancas. E os nossos nomes estarão no livro da vida. E lá ninguém vai poder retirar. Porque aquele lugar é reservado para os filhos de Deus. Aqueles que creem que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Que você, nessa noite, possa entender que a sua jornada não é para obter tesouros aqui nessa terra. Você vai conquistar muitas coisas, porque Deus vai te abençoar. Mas o seu maior tesouro, o seu maior objetivo o maior prêmio que você vai ter, como diz a Damares, vai saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Sua maior alegria vai ser conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo, como diz a canção. Seu maior objetivo vai ser como diz outra canção: meu alvo é Cristo, vou avançar e vou vencer. Como eu disse, vários versículos e lindas canções. Mas esses versículos têm que ser verdade sobre as nossas vidas. Prossiga para o alvo. Alcance o prêmio que Deus tem preparado para você, que é a sua salvação. E ajude outros irmãos também a alcançar esse alvo. Seja uma pessoa que vai levar o reino de Deus a todas as nações. E não pense você que nações são os países. Nações são as pessoas. Nações são as pessoas a quem você ministra o Evangelho. Que você seja a pessoa que leva a palavra de Deus a todas as nações. Deus abençoe a sua vida. Vou orar por você, vou orar para que Deus nos direcione a cada dia mais diante da presença dEle. Rei dos reis, soberano Senhor, digno de glória. Deus, nós estamos agora, Pai querido, reunidos, ó Pai querido, de forma distante, né, cada um em sua casa, mas reunidos em um só Espírito, diante de um só Criador, diante de um só Salvador, sabendo que as Tuas mãos poderosas estão sobre nós, sabendo, ó Pai querido, que a Tua graça, ó Pai querido, a Tua graça foi derramada sobre nós através do Seu Filho Jesus, através do Seu Filho Jesus, o sangue dele derramado na cruz, ó Pai querido, é o sangue da nova aliança que nos faz ter comunhão com o Pai. A Tua palavra diz, ó Pai querido, que esse sangue derramado é que nos purifica de todo o pecado. Pai querido, a Tua palavra diz, ó Pai querido, que o seu corpo que foi açoitado, que foi marcado, diz que por suas pisaduras nós fomos sarados. Então, Deus Todo-Poderoso, nós agora, ó Pai, diante da Tua palavra, diante do Teu poder, nós estamos buscando um alvo. E esse alvo, ó Pai querido, é conhecer o Teu Filho Jesus, é conhecer o Espírito Santo do Senhor e conhecer o Deus Pai Todo-Poderoso. Deus, que a cada leitura que os Seus
filhos tiverem, ó Pai querido, seja um momento de encontro com o Senhor, ó Pai querido, com o Senhor nosso Criador, que cada leitura da sua palavra seja algo, ó Pai querido, que vai transformar a nossa vida, a nossa história, mudar, ó Pai querido, o nosso perfil e a nossa conduta, Pai querido, porque nós sabemos, ó Pai querido, que a tua palavra é viva, é eficaz, Pai querido, ela transforma o coração do homem, ó Pai querido. O Senhor, ó Pai querido, encontrou Paulo ali bitolado, Pai querido, pela religiosidade, Pai querido, ele estava convicto de que tudo que ele fazia era certo, mas quando ele encontrou o Rei da Glória, quando ele encontrou o Senhor e Salvador da vida dele, ele deixou para trás tudo aquilo que o prendia, e avançou em direção à vontade de Cristo. E aquele homem que perseguia a igreja se tornou o maior apóstolo da igreja. Deus, Pai querido, então, Pai querido, nós sabemos que Tu és o Rei da Glória, que Tu és o Senhor. Capacita cada um, Senhor. Tira, ó Pai querido, tira aquilo que não é verdade dos nossos corações e coloca a Tua verdade. E a Tua palavra é a verdade, diz a Tua santa palavra. Que nós possamos, ó Pai querido, andar, Pai querido, com a lâmpada que é para os nossos pés, que é a Tua palavra sobre as nossas vidas, e luz para os nossos caminhos, Deus Todo-Poderoso. Deus, que os Teus filhos, a partir de hoje, comecem a inculcar em suas cabeças a palavra do Senhor, porque a Tua palavra é vida para aqueles que o ouvem. E nós queremos ouvir a Tua voz dia após dia. Que o nosso objetivo e o nosso foco não mude, que é nos encontrar com o Senhor e Salvador das nossas almas. Nós estamos diante de Ti e queremos permanecer em Tua presença para todo o sempre, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida grandemente.